Glória. Paz de Cristo, bom dia, que bom poder estar com você nesse domingo do Senhor. Mais um dia na presença do Senhor, estamos entrando no ar, diretamente aqui do templo da Assembleia de Deus, Ministério Adorar, adorando em família. Que bênção, eu sou o pastor Alan Ferraz e nós vamos começar o nosso culto da palavra, a nossa EBD, Escola Bíblica Dominical, nessa manhã de domingo. Eu quero louvar a Deus pela sua vida, nos sentimos muito honrados pela sua presença, pela sua audiência, nesta manhã, nessa live, através aqui da nossa Escola Bíblica Dominical, amém? Nós vamos estar orando para darmos início, para começarmos aqui o nosso estudo nessa manhã, o nosso culto, para cultuarmos a Deus. Eu quero te fazer um pedido especial, para que você esteja compartilhando aí, né, a nossa live, para que outras pessoas também possam estar nos assistindo nessa manhã, possam estar recebendo também de Deus, né, através desse estudo da palavra do Senhor, amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos orar, vamos falar com Deus. Isso, glórias sejam dadas ao nome do Senhor, graças a Deus. Hoje domingo de Páscoa, né, dia da nossa libertação. Nós vamos adorar o nosso Jesus, porque Ele é a nossa verdadeira Páscoa, Ele é o nosso Deus, Ele foi o Cordeiro de Deus enviado ao mundo, enviado pelos meus pecados, pelos teus pecados. Nós que estávamos presos no Egito, né, através do Senhor Jesus Cristo, através do seu sacrifício, nós fomos libertos para a glória de Deus. E hoje nós comemoramos a Páscoa, né? Hoje é dia de nós comemorarmos a nossa libertação. Então vamos orar, vamos falar com o Pai. Pai, eu quero no nome de Jesus te agradecer, te louvar, te engrandecer. Mais um dia que o Senhor nos deu, mais um dia que o Senhor nos deu, ó Pai, a oportunidade de te louvar e adorar o teu nome, de te adorar na beleza da tua santidade, te glorificar o teu nome, de te enaltecer. Hoje é um dia especial para nós cristãos, porque estamos comemorando o domingo de Páscoa, estamos comemorando este domingo da ressurreição, o dia que o Senhor venceu a morte, que o Senhor nos libertou do poder das trevas e nos transformou para o reino da tua maravilhosa luz. E hoje estamos aqui nesta manhã de domingo, te adorando, te louvando, te glorificando, te exaltando pelos teus feitos, pelas tuas maravilhas, porque, ó Deus, o Senhor é o melhor de Deus, o Senhor era o melhor que deveria vir ao mundo, e o Senhor veio ao mundo com esta missão, de nos salvar, de nos libertar, e nós queremos, Senhor, te adorar e te agradecer, queremos valorizar o teu sacrifício por nós, naquela cruz, ó Pai, por ter entregue a sua vida em favor de muitos, em favor de nós, e a tua graça nos alcançou, e a tua misericórdia, Deus, nos alcançou, e nós te louvamos e te adoramos. Queremos entregar, ó Pai, a todos estes que estão nos acompanhando, ou que vão nos acompanhar, ó Pai, quando estiverem assistindo esse estudo, esse culto da palavra nesta manhã de domingo. Nós entregamos a vida do teu povo, da tua igreja, dos teus filhos, nas tuas benditas e poderosas mãos. Lhe pedimos a tua bênção, ó Pai, sobre este tempo, sobre esse momento que vamos estar aqui cultuando o teu nome. Que o Senhor possa estar abençoando a vida do presbítero Fabiano, do pastor André, e de todos os ouvintes, e todas as pessoas que estarão ligadas conosco nesta manhã, nesta live. Entregamos a nossa vida, a nossa família, entregamos, ó Deus, o teu povo, a tua igreja nas tuas mãos, e te agradecemos, lhe pedindo a tua bênção para esse tempo e para esse momento. Nós entregamos tudo nas tuas mãos e oramos no nome bendito do Senhor Jesus Cristo, amém e amém, e glórias a Deus, e louvado seja o nome do Senhor. Que bom podemos estar juntos nessa manhã. Vamos adorar a Deus. Eu quero adorar a Deus com uma canção nesta manhã, e eu quero que você louve a Deus conosco, amém? E eu já vou estar passando a palavra aqui para os nossos pastores, para que eles possam estar nesta manhã nos conduzindo aqui através desse estudo. Hoje nós vamos estar estudando o quinto milagre, é isso? O quinto milagre, né, da palavra do Senhor. E se você quiser nos acompanhar, vai ler Lucas capítulo 4? Isso, amém, amém. Glória a Deus. Então, hoje nós vamos estar estudando em Lucas capítulo de número 4,
a partir do versículo de número 38, amém? O contexto aí sobre a cura da sogra de Pedro, né? E nós vamos estar aprendendo um pouco mais da palavra de Deus. Eu quero já agradecer e louvar a Deus pelos irmãos que estão entrando aí, que já estão interagindo conosco nesta manhã. Louvado seja o nome do nosso Deus. Vamos lá, vamos adorar o Senhor, o hino de número 545, né? Um hino muito apropriado para esse dia de domingo, para esse domingo de Páscoa, porque Ele vive, o nosso Jesus ressuscitou, Ele venceu a morte, Ele nos livrou do poder das trevas, e nós vamos adorar o Senhor. Deus enviou seu Filho amado para perdoar, para me salvar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, irei à glória ao meu Jesus, que vivo está. Cante conosco. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive estás. Glória a Deus, louvado Aleluia. seja o nome do Senhor. Que bom poder estar com você nessa manhã. Glórias sejam dadas ao nosso Deus, amém? Glória a Deus. Você pode compartilhar também esta live nesta manhã, nos ajudar aí, marque alguém, copie o link, compartilhe lá nos seus grupos do WhatsApp, amém? Para que todos nesta manhã possam estar recebendo de Deus através de mais um milagre de Jesus. A gente está falando de uma série, né, de 38 milagres, é isso? 35 milagres, né? Nós vamos estar falando aí nesses dias, e hoje nós vamos estar falando sobre o quinto milagre, é o milagre da cura da sogra de Pedro, que está ali no capítulo de número 4 do Evangelho de Lucas, o versículo de número 38 em diante. Nós vamos ter essa história para podermos estar estudando um pouco mais a palavra do nosso bom Deus, amém? Quero cantar mais um hino da harpa com você, amém? Um hino de número 291, e depois a gente vai estar já passando a palavra aqui para os nossos irmãos
no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Hino de número 291, se você tem a harpa cristã aí, vamos adorar o Senhor nesta manhã. Rude cruz se erigiu, dela um dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contempla esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem para mim atrativos sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nesta cruz padeceu e por mim já morreu meu Jesus, para dar-me o perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Louvado seja o nome do Senhor. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória hei de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, queridos? Graças a Deus. Vamos estar orando? Seja o teu nome, Jesus. Vamos orar pela nossa vida espiritual. Amém. Nessa manhã, no nome de Jesus, né? Muitas pessoas se encontram aí abatidas, sem ânimo, né? E a gente precisa estar nesse tempo orando. Precisamos nesse tempo estar buscando a face do nosso Deus. A palavra do Senhor nos diz em Isaías
55:6, buscai ao Senhor enquanto se pode achá-lo, invocai-o enquanto está perto. Então é tempo de estarmos buscando essa maravilhosa presença, a presença do nosso Salvador, do Senhor Jesus Cristo. Eu vou pedir aqui ao pastor André, para que ele possa estar nos elevando a Deus, através da oração, orando pela nossa vida espiritual, orando para que Deus te dê força neste tempo, para que Ele redobre o seu ânimo, para que Ele possa restaurar a sua vida espiritual, a sua vida emocional, para que Ele venha trazer alegria ao teu coração, para que Deus venha remover toda angústia, todo sentimento ruim que está aí dentro do teu coração, todo pensamento que não tem trago coisas boas para a sua vida, que não tem edificado a sua alma, que não tem edificado a sua vida. Então nós vamos estar orando e pedindo ao Senhor, para que o nosso Deus, o Deus da resposta, aquele que vai te responder nesta manhã, Ele possa estar te visitando aonde você estiver, e possa estar trazendo renovo, restauração, cura para a sua alma nesta manhã, no nome bendito de Jesus. A paz do Senhor, pastor André. A paz do Senhor Jesus Cristo, pastor Alain, presbítero Fabiano, e a todos vocês que nos ouvem, e a vocês que se encontram aqui também, nessa escola linda, nessa escola dominical. Vamos agora falar com Deus, vamos buscar a face do Eterno. Bendito e amado Deus, soberano e eterno Pai, Senhor, neste momento, ó Deus, nós nos colocamos diante do Senhor, ó Deus querido, e diante de Ti, Senhor, clamamos pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pelo Teu derramar de Espírito nas nossas vidas. Senhor, ó Deus, Tu tens visto, ó Deus, ó Pai amado, todo este contexto que estamos vivendo, Tu tens estado ciente, ó Deus, e com isso, Senhor, o que nos resta agora nesse exato momento, Senhor, meu Deus, é nos aproximarmos do Senhor e nos revestirmos, ó Deus, das Tuas armaduras. Senhor, meu Deus, é tomarmos posse de tudo aquilo que o Seu Filho conquistou na cruz em nosso favor. Ó Deus, é sabermos, ó Deus, que diante do Senhor nós renovamos as nossas forças, ó Deus, ó Pai amado, e estamos prontos para continuar a caminhada. Aleluia. Senhor, ó Deus, ó Pai querido, a Tua palavra diz que uns confiam em carros, outros em cavalo, mas nós, o Teu povo, faremos menção do Teu nome. E é isso que aqui viemos fazer, ó Deus. Viemos fazer menção do Teu nome, porque no nome do Senhor, no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, no nome do Santo Espírito de Deus, ó Senhor, meu Deus, há poder, há autoridade, há, Senhor, há consistências para a nossa vida. E declaramos agora, meu Deus, a falência de todo o desânimo. Aleluia. Ó Deus, declaramos, meu Deus, ó Pai amado, a falência, meu Deus, de toda perturbação mental. Ó Deus, ó Pai amado, declaramos, meu Deus, ó Pai amado, desarticulado todo e qualquer tipo de artimanha do inimigo. Verdade. Tudo aquilo que tem tentado nos fazer parar, tudo aquilo que tem tentado nos fazer olhar para um lado ou para o outro, ou até mesmo olharmos para trás. Pois, ó Deus, a Tua palavra diz que aquele que olha para trás, o Senhor não tem prazer nele. Senhor, mas nós sabemos, ó Deus, que em Ti nós renovaremos as nossas forças, que em Ti, meu Deus, poderemos saltar muralhas, voarmos como águia, corrermos, ó Deus, como um grande corredor, ó Deus, porque cremos, ó Deus, que o Senhor é aquele que nos renova as forças. A Tua palavra diz que a alegria do Senhor, ó Deus, é a nossa força. Ó Deus, que neste momento agora, Senhor, nós possamos estarmos, ó Deus, com as mentes renovadas. Ó Deus, com o nosso coração, meu Deus, cheio da Tua graça, aleluia, cheio da Tua unção, cheio da Tua autoridade, cheio do Teu poder. Ó Deus, saltitando, pulando de alegria, sabendo, ó Deus, que grandes coisas o Senhor tem feito por nós. E é por isso que continuamos alegres, Senhor, porque sabemos, ó Deus, que em Ti, ó Deus, nós somos mais, muito mais do que vencedor. Ó Deus, eu quero Te entregar esse meu irmão, essa minha irmã, esse que nos ouve agora em Tuas mãos. Quero Te pedir, ó Deus, que o Senhor leve-os para o Teu esconderijo. Ó Deus, debaixo das Tuas asas o Senhor coloque eles, para que na sombra do Senhor eles possam descansar. Ó Deus,
acampa os teus anjos ao redor do teu povo. Dá, meu Deus, aos teus filhos, ó Pai amado, tudo aquilo que eles precisam e necessitam, Pai. Senhor, meu Deus, vá adiante desse teu povo, vai trabalhando, Senhor, nós te pedimos que tu venha tomar esta guerra, meu Deus, para ti, ó Deus, e nos garantir a vitória. Senhor, meu Deus, eu peço a ti, ó Deus, que na manhã deste dia, ó Deus, esteja caindo sobre todos os lares, ó Deus, ó Pai amado, uma forte dose de ânimo, ó Deus, um poder sobrenatural do Senhor, revigorando, restaurando, edificando, fortalecendo, meu Deus, encorajando, ó Deus, ó Pai amado, fazendo, ó Deus, o teu povo ousado, ó Deus, fazendo o teu povo vencedor nesta manhã. Em nome de Jesus Cristo eu te entrego, meu Deus, todos os que nos ouvem, ó Deus, todo o teu povo espalhado na face da terra, e declaro, meu Deus, ó Pai amado, o Brasil, meu Deus, abençoado pelo Senhor e fortalecido pela força do teu poder. Ó Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos, nós te bendizemos porque cremos em ti e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, graças a Deus. Receba aí a graça do Senhor, o ânimo, a alegria do Senhor, que é a nossa força, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Queria convidar as irmãs que estão aqui na igreja para sentar aqui em cima, ficar mais próximo da gente, para você acompanhar aqui o estudo nessa manhã, amém? Não fica distante não, vem para cá, fica aqui pertinho da gente e providencia um café aí para a gente, para aquecer o nosso pulmão aqui, né? Tô sentindo um cheirinho de café. Está vindo aqui em cima. É o café feito pela Gigente, né? Está forte. Está forte. Ô Jesus, abençoa. Deus abençoe. Irmã Fátima, Deus abençoe. Glória a Deus. Graças a Deus. Pai do Senhor, presbítero Fabiano. Pai do Senhor Jesus, pastor. Mais um domingo estamos aqui fazendo essa live para estudarmos um pouquinho mais a palavra de Deus. E hoje nós vamos estar falando sobre o quinto milagre de Jesus, a cura da sogra de Pedro. Amém? Amém. E você que está interagindo conosco aí, você pode fazer os seus comentários, né? Aqui através dos comentários da live. E você pode também fazer as suas perguntas, tá bom? Se você quiser interagir conosco, você faz as perguntas aí e a gente, na medida do possível, vai respondendo os irmãos aqui assuntos relacionados ao estudo, tá bom? Aquilo que nós vamos estar estudando, que está inserido aí no Evangelho de Lucas, capítulo de número 4, e nós vamos ler a partir do versículo de número 38 para a nossa meditação. Eu vou fazer a leitura aqui, você pode pegar a sua Bíblia aí e nos acompanhar, né, através da live. Eu estou sentindo a falta de muita gente nessa manhã de domingo. Não é possível, né, que depois de tanto, o povo está dentro de casa, se o povo ainda está dormindo e não está assistindo a escola bíblica dominical. Tem que dar um puxão de orelha, né, pastor? Eles vão despertar em nome não é de possível. Jesus. Meu Deus do céu, não é desculpa de que está cansado, só se estiver cansado de dormir, né? Só porque pode ser. O povo está tudo dentro de casa, não é possível. Mas tem pessoa que dorme, pastor Alain, e sonha que carregou pedra, aí acorda cansado, deve ser isso. Só se foi isso. Não é não? Deve... Louvado seja o nome do Senhor. Depois eu vou puxar a orelha do pessoal lá nos grupos lá, que quase ninguém aqui, não estou vendo o pessoal da igreja aqui não, estou vendo o pessoal de fora, mas não estou vendo pessoas da igreja aqui assistindo a nossa live. Mas amém, amém. Glória a Deus por isso. Vamos ler aqui a palavra de Deus. Lucas capítulo de número 4, versículo de número 38, que diz assim: deixando ele a sinagoga. Então Jesus estava na sinagoga, né? E ele agora está saindo da sinagoga, porque o quarto milagre acontece nessa sinagoga, quando ele expulsa aquele demônio do homem endemoniado ali, ok? E foi para a casa de Simão, que é o Pedro, né? Pedro, tinha vários nomes, Simão Barjoja, Pedro, né? Enfim, vamos lá. Ora, a sogra de Pedro, ou de Simão, achava-se, na verdade está chamando ele de Simão aqui ainda, porque ele não teve ainda o encontro com Jesus, né? Porque antes de ter o encontro com Jesus, as pessoas se referiam a Pedro como Simão, amém? E depois que ele se converte ali no capítulo de número 5, ele passa a ser chamado de Pedro. A Bíblia vai tratá-lo agora como Pedro. Mas vamos lá. Achava-se enferma, com febre, né? A enfermidade gerou febre, não sabíamos se é uma infecção, né? O que era, mas enfim.
aquela enfermidade gerou febre. E muito alta, né? A febre era muito alta. E rogaram-lhe por ela. Alguém pediu por ela, alguém intercedeu por ela, alguém rogou por ela, a Jesus, né? Indicando-a, inclinando-se, melhor dizendo, ele para ela repreendeu a febre, e esta a deixou, e logo se levantou, passando a servi-los. Amém? Então a história é essa aí. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E a gente vai estar trabalhando em cima deste texto nesta manhã para a glória de Deus. Amém, presbítero Fabiano? Está contigo a bola aí. Amém, agora. Amém. A paz do Senhor Jesus para os irmãos que estão aí nos assistindo, estão nos vendo. Que a paz de Cristo esteja sobre os vossos corações. Amém. Vou pegar um ganchozinho aqui do pastor André. Na hora que ele fez a oração para a vida espiritual do povo, eu estava dando uma linda aqui na minha Bíblia. Interessante que a minha Bíblia tem uma frase muito interessante: não deixe a bateria espiritual descarregar. E a bateria espiritual de muitas pessoas, ela tem descarregado. É interessante que se você deixar o carro por muitas semanas desligado, ele acaba a bateria descarregando. Não é isso? Então, tem que haver uma manutenção. Você tem que sempre estar ligando o carro, né, para estar carregando a bateria, para o carro estar sempre, né, bem, para você andar com ele. Assim é a vida espiritual do povo de Deus. A gente precisa carregar a nossa bateria espiritual. Como? Lendo Bíblia, orando, jejuando, se envolvendo com as coisas do reino dos céus. E isso é muito importante para nós cristãos. Estamos vivendo o que a Bíblia diz de dias trabalhosos, dias difíceis, né, pastor? Então a gente está passando por esse período de dias difíceis, trabalhosos. E nos dias difíceis, nos dias trabalhosos, é necessário buscarmos a presença de Deus constantemente. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer para a igreja de Corinto: sede firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor, porque o vosso trabalho no Senhor não é em vão. Então nós precisamos buscar a presença do Deus Todo-Poderoso. Amém? Então vamos lá, irmãos, para a gente entrar dentro desse estudo aqui, mas a gente precisa fazer algumas introduções para a gente entender um pouco essa história aqui extraordinária. Primeira coisa que a gente precisa entender aqui nessa história, pastor André, é que Jesus é o Senhor das doenças. Amém? Então, ele está acima de qualquer enfermidade, de qualquer doença na face da terra que acomete o ser humano. Amém? Ele tem o poder de curar qualquer tipo de enfermidade. Então ele é o Senhor das doenças. Amém? A Bíblia está nos mostrando que ele é o Deus Todo-Poderoso, que tem o poder de curar as enfermidades. E é interessante que 3 evangelhos citam essa história. Amém? A gente chama de evangelho sinóptico, não é isso, pastor? São evangelhos parecidos. João não entra porque João é considerado o evangelho universal. Amém? Então, são 3 evangelhos que entram. Você vai ver essa mesma história lá em Mateus capítulo de número 8, versículo de número 14, e Marcos capítulo de número 1, versículo de número 29. Amém? Lucas, precisamos entender que Lucas não foi discípulo de Jesus. Lucas teve que fazer uma investigação minuciosa para escrever o seu evangelho. Amém? Ele teve que fazer uma investigação minuciosa. A gente chama Lucas de evangelho paulíneo. Ele recebe bastante informações do apóstolo Paulo, doutor Lucas. Amém? E agora ele vai narrar aqui uma história interessante de que Jesus, ao sair da sinagoga, é convidado a ir à casa de Pedro, Simão Pedro, para trazer uma cura à sogra de Pedro. Logo entendemos então que se Pedro tem sogra, Pedro era casado. Amém? Pedro tinha uma família. Então Pedro era casado. Pedro tinha uma família. E esse milagre, ele vai de alguma forma aguçar a curiosidade de Pedro.
na pessoa de Jesus. Logo, se eu estou com uma pessoa que ele cura uma enfermidade, e é uma enfermidade em que a Bíblia diz que é uma febre, sim ou não, pastor? E é uma febre que não é baixa, é uma febre alta. Quem já teve febre aqui, alta... Febre alta às vezes faz a pessoa até delirar, né? Delira. Ter convulsão, isso pode levar a uma série de fatores. Exatamente. Eu já tive isso, e eu sei que é complicado. Eu delirei, quando eu tive essa febre alta, quase 40 graus, eu delirava dentro de casa e falava para minha esposa, eu vou morrer, eu comecei a delirar, literalmente eu comecei a delirar. E a febre faz a pessoa sentir dores no corpo, Sim. ficar com fadiga, faz a pessoa ficar deitada, faz a pessoa sentir cansaço. Fica indisposta, Então, literalmente. ela tem vários sintomas. Vários sintomas. Até porque o final de toda a história vai dizer que ela... Depois que Jesus expulsa a febre, ela vai se levar. Isso aí. Mas o fato aqui que me chama a atenção também, nessa primeira fala aqui, nessa introdução, é que Jesus, no contexto, vai expulsar um demônio, ou seja, vai mostrar poder sobre os demônios. Ele é o Senhor dos demônios. Só que aqui não é um caso de demônio. Sim. Aqui é um caso de enfermidade. Isso. E Jesus também vai mostrar poder sobre as enfermidades. Amém? Então ele tanto expulsa demônios que podem gerar doenças, como também há doenças sintomáticas, né, do próprio corpo, que são desenvolvidas por uma questão, por exemplo, o que pode gerar uma febre? A febre pode ser uma infecção, interna. Algum anticorpo que está dentro de nós, né? Fazendo resistência para tentar se proliferar. Isso aí. Exatamente. Então ele entra em choque com o teu sistema orgânico e ele imunológico, né? Imunológico e causa essa febre, porque aí que eles começam a combater. Isso aí. Porque nós temos anticorpos para combater isso, né? Só que não foram suficientes para derrotar. Exatamente. Né? No caso aqui... Há uma ação espiritual agora, o poderio de Deus. Isso, né? No caso aqui, se fosse nos dias de hoje, essa febre, a gente, por exemplo, ficamos com febre, a gente vai procurar o quê? Um médico, né? E aí a gente vai ser receitado, vai tomar um antibiótico para combater o anti-inflamatório, vitamina C, para combater a causa dessa febre. Sim. Nesse caso aqui, não havia na época, né? Remédio e nem o médico, né? Apesar de que quem está contando a história é o médico. Lucas. É o médico. Mas o fato ele não estava presente. Não estava presente. Não tinha esses recursos. Mas aí vai entrar o poder de Deus. Sim. O poder de Deus sobre a cura. E eu creio que ainda Jesus continua fazendo milagre de cura. Exatamente. Eu estava há pouco agora, conversando com uma irmã que veio aqui nessa manhã receber uma oração, que hoje a gente colocou aqui nos grupos da igreja, que as pessoas que quisessem poderiam vir aqui na igreja, que a gente ia estar fazendo uma oração por elas. Não para a gente se aglomerar, porque não está podendo, mas para a gente fazer uma oração. E a irmã esteve aqui de manhã, veio aqui buscar a oração, e ela estava me contando, pastor, essa semana eu estava assistindo a live, e quando o senhor falou para botar a água no copo e beber, eu estava no meu trabalho, lá no Recreio, e eu estou aqui em São João de Meriti, ela estava lá no Recreio, mas o nosso Jesus é o Deus de perto e é o Deus de longe. E ela estava nos acompanhando, e ela falou, eu estava dentro do meu quarto, que ela trabalha na casa de pessoas, né? E, enfim, ela fica lá durante a semana e aos finais de semana ela vem para casa. E ela estava dizendo, e eu com fé, não pela água, mas pela minha fé, eu acreditei naquela palavra que o Senhor estava dizendo, e eu coloquei aquele copo com água, e eu estava com muita dor na coluna, muita, ao ponto de não poder desenvolver o meu trabalho perfeitamente por conta dessa dor. A minha patroa estava preocupada comigo, querendo me dar até remédio, e eu bebi aquela água com a minha fé, e naquele mesmo momento que eu bebi aquela água, eu fui curada. Então esse é o poder de Jesus. Sim. Ela não tomou remédio, né? Poderia ter tomado, enfim, mas ela creu no poder de Deus. Ela optou pelo poder de Deus. Pelo poder de Deus, e foi curada. E ela falou, não estou sentindo mais a dor. Desde aquele momento até agora a dor desapareceu. E eu creio nesse poder. Mas o milagre ele é tão extraordinário aqui, por quê? Quando você está com febre, você tem que tomar uma série de precauções, sim ou não? Você vai tomar vitamina C, né? Suco de laranja, vai ficar deitadinho, vai começar a tomar os remédios. Isso vai levar um tempo para você ficar totalmente curado, sim ou não? Sim. Nesse caso aqui não.
Nesse caso aqui, não. Foi instantâneo. Instantâneo. Saiu Totalmente mal, diferente. entrou uma virtude, um poder. Lucas, ele não diz que Jesus colocou a mão. Marcos e Mateus diz que Jesus colocou a mão nela. Lucas não diz que ele colocou a mão. E olha que interessante, porque quem está narrando essa história, contando isso aqui, é um médico. É um médico. É alguém que tem Conhecimento de causa. Justamente. Sabe o que é esse tipo de enfermidade. Né? É um médico que está falando, está contando essa história. E está dando o quê? ênfase de que Jesus é mais poderoso do que qualquer médico que possa existir na face da terra. Não que nós não devamos procurar os médicos. Existe aí a medicina. Deus deu sabedoria ao Isso homem, aí, né, para cuidar do corpo humano. Mas quando não há mais recursos, humano, a gente precisa buscar esses recursos em quem? Em Deus. Em Deus. Em Deus, né? Porque Ele é o Senhor da vida. Longe de nós, pastor. Longe de Ser nós. ignorante a esse Agora, ponto, dizer para os irmãos que os irmãos não precisam procurar Tomar um médico. remédio, Não, né? longe de nós. Agora, então, Deus que capacitou e preparou essas pessoas para cuidar justamente do ser humano, tá? Longe de nós. Eu acho aqui legal, presbítero Fabiano, que entrando aqui nessa história a gente consegue entender, até para você ficar um pouquinho mais animado, que eu acho que você está muito tenso, tudo que se fala agora só de infecção, de enfermidade, de bactéria, dessas coisas todas. E vamos agora tentar mudar um pouquinho dessa tua cabeça agora. A Bíblia diz que Jesus sai da sinagoga e entra na casa de Pedro. Simão. E quem está na casa de Simão? A sogra dele. Diz que sogra Pedro, tem que ficar longe. Por que a sogra estava na casa de Simão? Observa que essa senhora está na casa de seu genro. Sim. Genro. Porque a casa é de Simão, A casa é de Simão, era de Pedro. A casa é dele. Né? Dizem que sogra é boa, eu aqui, ela lá na Bahia. Bem longe, coisas assim, né? Todo mundo diz que sogra não é muito bom, tá porta. Mas observa que essa mulher, ela estava dentro da casa de Simão. Entende-se que essa mulher, ela tinha algo de especial. E ela estava sob os cuidados do genro. Olha como é legal a vida familiar, a preocupação de um pelo outro. Pedro trazia a sogra consigo porque entende-se que aquela senhora já tinha uma idade, o quê? Avançada. E está falando de família, né? Era Aqui uma fala viúva. também de família. Não posso afirmar, mas também não posso dizer que ela tinha coisa. Então, a preocupação de Pedro cuidar dessa mulher. Sim. Então, aqui o texto não diz, mas a Bíblia diz que convidaram ele para ir na casa de Pedro. Não diz que convidaram. Diz, observa aí. Não, diz que ele saiu da sinagoga E foi. Então, entende-se que poderia... Será que Pedro deve ter falado assim, dá um pulinho lá em casa que a minha sogra está enferma. Olha só que coisa linda. Ou que seja, quando o problema está acima do seu poderio, a primeira coisa a ser feita quando não tem mais condições é chamar para quem entrar na tua casa. Jesus. Olha aqui, Pedro. Eu entendo que Pedro aqui convidou, não, vamos lá em casa. Vamos lá em casa que as coisas fugiu o meu controle. Isso aí. Eu preciso que o senhor entre na minha casa. Isso aí. A Bíblia diz que quando Jesus entra, ele vai logo de encontro ao problema. Ele não passeia na casa. Observa isso. Ele não passeia na casa. O texto na casa, bíblico ele não vai afirma tomar isso. cafezinho primeiro, conversar, não. Não. Ele vai logo no problema. Isso aí. Entenda isso, que quando Jesus Cristo entra na nossa casa, a primeira coisa que ele faz é tirar o problema que nela existe. E o fato é aqui, pastor, que se Pedro foi à procura de Jesus para levá-lo à sua casa por conta da enfermidade da sogra, é porque então a fama de Jesus já estava percorrendo por aquele lugar. Mas sim, Né? Ou seja, as pessoas já estavam vendo Jesus Sim. verdadeiramente como o próprio Deus, né? como o Messias, o enviado. Já havia uma fama de Cristo pelos lugares, né? Enfim, ele estava em Cafarnaum, não é isso? Sim.
Cafarnaum. Então, e foi ali, por quê? Porque Jesus saiu de Nazaré, sim, por conta justamente dessa questão de não ser bem aceito. De não acreditarem, né? Ele diz que o profeta não tem honra na sua própria casa. Exatamente. E ele quis ser um médico ali para o seu povo. Mas foi rejeitado. E agora ele está em Cafarnaum. E em Cafarnaum há uma boa, vamos dizer assim... Recepção. Isso aí. As pessoas agora já estão pegando Jesus e levando nas suas casas. Nas suas casas, isso né? aí. Enfim. E isso aqui também vai fortalecer Pedro para um encontro com Jesus. Né? Porque... apesar de não estar cronologicamente. Isso aí. Né? Porque a gente já falou sobre acho que foi o terceiro milagre, né? Isso. Que foi o milagre do encontro de Pedro, né? Exatamente. Mas há quem coloque dentro de uma cronologia bíblica, sim, esse milagre antes daquele acontecimento. Ou seja, Pedro já tinha tido uma experiência com Jesus, já conhecia o poder de Jesus. Aí toma a decisão. Aí toma a decisão de segui-lo. Amém? Exatamente. Então, a gente aqui é legal quando a gente para ver isso daqui, até acerca de quando ele vai logo direto no problema e resolve o problema. É legal entender que essa senhora, ela se prontifica, ela se levanta, ela não pergunta quem quer. Ela sai logo direto para o quê? Servir. Olha só que coisa linda. Ela não pergunta, alguém quer tomar? Você está... Não. Ela se levanta e vai aprontar. Observa que é interessante isso. Jesus Cristo entra logo em cima e vai no problema. E quando a pessoa é liberta, a pessoa, quando ela recebe Jesus Cristo, ela tem a vontade de logo querer servir. Exatamente. Ela não tem vontade de querer fazer outras coisas. Exatamente. Ela tem vontade de querer servi-lo. Sim. Isso é interessante, presbítero Fabiano. Sim. A gente vai ver o caso do endemoniado gadareno. Ele não queria mais abandonar Jesus. Ele queria andar com Jesus. Mas ele era uma testemunha viva de que ele foi liberto por Jesus e ele teria que ficar naquele ambiente ali para as pessoas ver, porque todo mundo conhecia ele e sabia que ele era um endemoniado gadareno. Você não podia entrar nem no cemitério. É o título dele, né? Entendeu? O endemoniado gadareno, é de Gadara. É o endemoniado, é o maior endemoniado de Gadara. Era uma região com 10 cidades, né? A tal da Decápolis, né? E o testemunho daquele homem, ele passou fronteiras, né? Porque diz que quando Jesus chegou numa outra cidade, pertencente a Decápolis também, havia um surdo e mudo, né? E levaram para Jesus e falaram assim, bota a mão nele aí e ora que vai resolver o problema. Por quê? Enfim, por conta do testemunho, justamente. Né? Então a gente vê esses eventos aí acontecendo, que vai impactando vidas e as pessoas vai falando uma para outra. Isso, a gente vai ver um outro caso, a gente está falando aqui de uma pessoa que entrou e foi servir depois de Jesus, teve desejo de servir. Mas deixa eu te falar uma coisa aqui, o que acontece? Como a gente está ouvindo o testemunho hoje da irmã, né? Da irmã Vânia, ela pediu, ela autorizou a falar o nome dela, irmã Vânia. Enfim, então a irmã Vânia teve uma experiência com Jesus de cura, ok? Então vamos dizer... vamos imaginar que ela está lá agora trabalhando no serviço dela e a patroa dela chega e fala assim, poxa Vânia, eu estou sentindo uma dor aqui, né? Enfim, e a Vânia falou assim, poxa, eu posso fazer uma oração pela senhora? Jesus me curou, eu posso orar pela senhora? E Jesus pode te curar também. Enfim, a experiência da Vânia vai contribuir para que aquela pessoa que está passando agora pelo aquele momento de enfermidade possa receber a oração e Jesus operar também um milagre na vida daquela pessoa. Então é muito importante essa questão do testemunho, né? Que como disse o pastor André, foram buscar Jesus para levar na casa de Pedro, porque a sogra de Pedro estava lá, e Pedro, já que estava ouvindo de tantos milagres que Jesus estava fazendo em Cafarnaum, vou levar ele também para fazer um milagre na vida, na minha casa, na vida da minha sogra. Amém? Então é importante o nosso testemunho, é importante falar, é importante testemunhar, é importante falar dos feitos de Jesus. E a Bíblia diz lá em Hebreus, louvado seja o nome do Senhor, que Jesus continua sendo o mesmo hoje
ontem e eternamente. O nosso Jesus não mudou. A Bíblia diz que nele não tem sombra de variação. Ele continua sendo o mesmo. E ele nessa manhã pode trazer cura sobre a tua vida. Aleluia. No nome de Jesus. Para Deus louvado nada é seja impossível. O nome do Senhor. E veja aqui a perspectiva, a visão de um médico falando de uma febre. Porque nem Marcos, nem Mateus vai falar que a febre era muito alta. Ele vai falar que ela estava com febre. Mas Lucas, como já tem uma visão de um profissional médico, ele vai falar que a febre era muito alta. E a gente sabe que uma febre muito alta pode deixar sequela, pode levar a óbito. Pastor? Com certeza. Então, quer dizer, vamos dizer que a visão de Lucas é o seguinte: ela está no extremo. No limite. No limite. Mas Jesus chega e faz um milagre na vida dela. E do nada, mas o milagre... uma pessoa que está com muita febre, ela pode estar delirando. Como o Senhor disse, ela pode ter uma pessoa, vamos dizer assim, que naquele momento, por conta da febre, está antipática, não quer falar com ninguém, não quer ouvir ninguém. Porque até, por exemplo, você está com febre, a pessoa fala, já te causa irritação. Irrita. Né? Então ela está dentro de um contexto de isolamento. Que aquela febre está fazendo dela uma pessoa, vamos dizer assim, paralisada. Exato. Amarrada. Inútil. Né? Incapaz. Mas Jesus chega na vida dela e torna ela alguém que vai servir. E o próprio Deus, ele disse que não veio a este mundo para ser servido, mas para servir. É importante enfatizar que havia médicos no tempo de Jesus. Não tinha a medicina que tinha hoje, avançada, mas é importante enfatizar que havia médicos no tempo de Jesus. Quando o Lucas está dando esse relato da febre muito alta, é que ele está querendo dizer o seguinte: fugiu o controle da medicina. Exatamente. Tem... Ninguém consegue resolver esse problema. O interessante aqui, presbítero Fabiano, é que eu costumo sempre, eu estou aqui só no versículo 38, que é fantástico. É uma imensidão de informações. Observa. Pequenininha a história, mas é uma imensidão de informações. É muita revelação. O texto diz que tem dentro do texto. Que eles, então não só tinha Pedro e Jesus, era um grupo de gente que intercederam a Cristo em favor daquela mulher. Observa a você aí que quando a igreja ela se reúne com um único propósito, ela alcança. Oh, querido, que coisa linda. Deus faz milagre. Ele entra com providência, vai lá no problema e resolve. Olha só, se o meu povo que chama pelo meu nome, ele está sempre pedindo, ele não pede nada, ele pede a coletividade. Isso aí. Né? Ele não fala, eu não quero uma unidade, eu quero coletividade. E é sempre o seu povo. Quem é o povo de Deus? Olha só, coisa interessante. Ele aborda isso aqui. E eles pediram por ela. Exatamente. Ele não ouviu somente o pedido de Pedro e de todos os outros. Olha, vai lá. Vai lá. Entra lá. Mete a tua mãozinha nela. Faz qualquer coisa. Ou seja, podemos dizer... Que coisa linda. A Bíblia não nos afirma isso, pastor. Mas a gente pode pensar. A Bíblia nos faz pensar. Que já havia... alguns médicos ido até ela, mas o problema não tinha sido resolvido. E a Bíblia diz que Jesus sai da sinagoga. Então aqueles que estavam com Jesus e viram Jesus expulsar o demônio, entenderam que Jesus tinha o poder de curar a enfermidade que estava sobre a vida da sogra de Pedro. Pô, se ele expulsa um demônio, irmão, terrível, febre para ele não é nada. Por isso que a Bíblia diz em João 7,38, quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água vivas fluirão do seu ventre. Ou seja, quando eu creio em Cristo Jesus, como diz a Escritura, eu vou gerar vida para outras pessoas. Porque quando ele fala de rios de água viva do seu ventre, ele está falando que ventre gera o quê? Vida. Água é o quê? Vida. Ou seja, eu vou ter poder e autoridade para gerar vida nas pessoas que estão mortas espiritualmente ou com enfermidades físicas. Foi o que Jesus falou para João capítulo 4, para a mulher samaritana, né? Que se ela bebesse daquela água, iria abrir dentro dela uma fonte inesgotável, que iria jorrar eternamente, uma fonte de vida, né? Agora observa exatamente. Aqui, presbítero Fabiano. Tem uma pergunta aqui, pastor.
Posso, que maravilha. posso fazer? Então vamos lá, depois eu Amém. falo aqui outra. O irmão Manuel Pereira está perguntando: a paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados. Presbítero Fabiano, será que nos dias de hoje o povo é mais descrente, com pouca fé em Deus, do que o povo de 2000 anos atrás, antes de Cristo? E perece destas coisas que vem acontecendo no mundo de hoje? Aí. Olha só que coisa interessante. Veio agora a minha memória rápido quando o pastor estava falando aí. Lembra de Lázaro? João 11. O que Jesus falou? Remove a pedra e sai para Mas se o quê? Se creres, verás a glória de Deus. A incredulidade faz com que milagres não aconteçam. Isso é fato. A gente conhece muito bem essas histórias, e a incredulidade faz com que os milagres não aconteçam. Se me permite, presbítero, eu vou deixar o senhor falar. E além da incredulidade, as pessoas que se afastam de Deus, veja que esfriamento, veja que a manifestação espiritual no tempo de Samuel era coisa rara. Por causa de quê? O povo vivia uma vida de erro, de pecado. Então fez com que a manifestação de Deus, falta de palavra, falta de interesse com as coisas do reino dos céus, faz com que os milagres não aconteçam mais. Mas o maior fato de um milagre não acontecer é justamente a incredulidade. É a falta de fé. É o que o senhor está dizendo. E eu vou pegar um gancho do senhor aí, porque à vontade, o texto pastor diz André. no Evangelho de João 11 que as irmãs mandaram avisar que seu irmão estava enfermo. Ainda não havia morrido. Ainda não havia morrido. Certo? Jesus Cristo fica por mais 2 dias, quando diz que vai acordar o seu amigo Lázaro, porque eu estou estudando sobre isso, falei até sobre isso. Dia, no quarto dia foram fazer o enterro, ele estava... Mas observa só, ele fica por mais 2 dias, quando ele diz aos seus discípulos, vamos despertar Lázaro, os discípulos, se ele dorme, não está passando mal nenhum. Jesus teve que falar claramente, porque a eles ainda não era descortinado as coisas do reino. Ainda acusaram Jesus. Se o Senhor estivesse aqui, Lázaro não teria morrido. É culpando Jesus? Botaram culpa no Cristo. E justamente é isso que muitas vezes acontece. As pessoas jogam na conta de Jesus coisa que Jesus não tem culpa nenhuma. Aí observa, presbítero Fabiano, que quando Jesus Cristo cita para eles, vamos despertar Lázaro, nosso amigo, Tomé, chamado de Dino, diz para os outros discípulos, vamos para lá morrer com ele. Eles não acreditavam que Jesus Cristo iria fazer aquele milagre. Chegar até talvez lá. Iria morrer antes. Por causa da perseguição. Por causa da perseguição. Aí observa que quando ele fala isso, Jesus fala assim, olha, alegro-me, porque lá não estive por causa de vós. Ele estava falando por causa dos discípulos, ó, eu me alegro porque lá não estive na casa de Lázaro. Agora, por causa de vocês, porque agora vocês vão ver o que eu sou capaz. Eu estou forjando vocês para se cumprir o que está em Marcos 16:15. Em meu nome, vocês vão poder fazer coisas maravilhosas. Agora, o morrer lá também, pastor, pode dar a ideia do seguinte, da incredulidade. Porque nós vamos chegar lá, tu não vai fazer nada. E vai todo mundo voltar. Mas não. é isso daí. E aí a fé da pessoa vai morrer, porque o senhor não vai resolver o problema, mas já morreu, está morto. Por isso que ele falou, alegro-me, porque lá não estive por causa de vós. Olha lá o texto. Quer dizer, os próprios discípulos não acreditavam. Não acreditavam. E tem muitos assim que vêm para a igreja, entra na igreja, toma ceia, bebe vinho, compartilha, lê Bíblia, canta no ministério, faz tudo. Mas quando a chapa esquenta... Fala de novo. Quando a chapa esquenta, deixa de ser crente. A incredulidade toma conta. E respondendo aqui o nosso irmão Manuel, né? Que ele falou da incredulidade. E naquela época também havia muita incredulidade. Né? Mas não é naquela não foi época, o fato. Naquela época que eu estou fazendo a comparação com a época de hoje. Sim, né? amém. Naquela época havia incredulidade também. Sim. Né? E enfim. Mas o Senhor, o nosso Deus, ele nos deixou um antídoto para isso. E qual é o antídoto disso? Ele disse para Salomão, Salomão, é o seguinte, quando eu mandar tudo isso aí sobre a terra, se vocês, aí está lá em 2 Crônicas 7,14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, se humilhar, se arrepender do mau caminho e tal, buscar a minha face, aí eu virei do céu e sararei a sua terra, né?
quando fala de sarar a terra, porque ali o que foi colocado no contexto é um problema, vamos dizer assim, de falta de água, né, de problema de lavoura, enfim, do problema dos recursos naturais para que eles que não o povo teriam. pudesse viver naquela época. Isso aí. Né? Só que nós estamos trazendo para o nosso contexto de hoje. Por exemplo, a gente está debaixo de uma situação, vivendo um momento crítico no nosso país, e não só no país, mas no mundo inteiro, né? Porque não é só o Brasil que está passando por isso. O mundo todo. O mundo todo está passando por isso, tem lugares até pior do que o nosso. Mas, enfim, nós precisávamos exercer essa palavra. Sim. Né? Se humilhar, buscar a face, se converter dos maus caminhos, orar. Enfim, nós precisávamos, como povo de Deus, acreditar que Deus, ele é poderoso para remover isso. Exatamente. Porque o que Salomão está ouvindo de Deus é o seguinte, é que o próprio Deus iria trazer aquilo, ou permitir aquilo. Exatamente. Né? E hoje a gente está vivendo debaixo de um contexto que a Bíblia diz, se eu não me engano, em Romanos 8, 28, né? Que tudo coopera para o bem, sim, daqueles que são correto, chamados por Deus, segundo os seus decretos. Enfim, se hoje nós estamos vivendo esse momento, é permissão de Deus. Sim. Mas Deus está nos dando a oportunidade, pastor André, de viver o que a gente sempre pregou. Pela fé. E em vez da gente viver o que a gente sempre pregou, a gente está ficando desesperado. Sabe por quê? Porque a gente está vivendo um momento que a gente nunca viveu. Eu tenho 48 anos, eu nunca, dentro desses 48 anos de vida, eu nunca passei por isso. É novo para mim. Como pastor, é novo também. Eu nunca, desses 20 e poucos anos de ministério, eu nunca passei por isso, pastor. É uma experiência nova. Parece que Deus tirou assim, por exemplo, esse copo está na minha mão, eu estou segurando ele. Então faço dele o que eu quiser. Deus tirou o copo da minha mão e falou, agora o copo está na minha mão, faz o que você quiser agora. Não tem como. Não tem como. Então Deus tirou do nosso domínio as coisas e colocou no domínio dele. Mas o que ele quer de mim, o que ele quer de você? Posicionamento. Que nós venhamos a acreditar na sua palavra. Isso aí. Mas muitas pessoas, infelizmente, contextualizando, estão deixando a incredulidade, o medo tomar conta da vida delas e não estão conseguindo ter esse posicionamento diante dessa crise. Mas, pastor Alan, a crise está sucumbindo a pessoa, né? A gente sempre aprendeu que a crise é uma oportunidade que crescimento que a gente tem de crescer. Hoje, as pessoas não, estão moendo. Hoje, 3 horas da manhã, eu estava de pé lá na cobertura lá de casa, falando com Deus, pedindo a Deus, né, sobre esses acontecimentos, né, essas coisas todas. E no decorrer disso aí eu escutei de pessoas que me ligaram, olha, eu sei que tu é crente, mas não tenta exercer a tua fé não, cara, porque o negócio é sério. Não tenta o seu Deus, usando a própria Escritura. Ou o que seja. Eu fui para cima do meu terraço para orar a Deus. Porque o bombardeio teve ontem. Para mim não está aqui hoje. Não, é sério. Presbítero Fabiano, pastor põe a tua boca no pó, talvez ainda há esperança. Então, enquanto tiver esperança, eu coloco a minha boca no pó. Olha só. E eu falei que assim, mas o evangelho que eu preguei esse tempo todo de fé, aonde fica, né? Aonde fica assim agora? A Bíblia diz que se mostrares fraco, no dia da tua angústia, a tua força será pequena. Agora que é para mim. Agora que eu tenho que ser forte. Agora que eu tenho que mostrar que sou crente. É isso aí. Agora que eu tenho que mostrar que sou crente. É agora que você tem que mostrar que é crente. E a gente espera de quem, pastor? Esse tipo de atitude? Das pessoas que são crente, de Deus. Crente. Que são crentes. Mas aí os próprios crentes estão tendo atitudes de descrentes. Mas é isso aí. De pessoas que não creem. Eu vou lhe dizer uma coisa. Eu vou até falar isso para você, meu querido. Eu sei que você está sendo bombardeado por tantas informações. E tem pessoas que estão usando até texto bíblico. Não, você não deve tentar. Isso o diabo também fez lá. E eu tive a alegria de deitar na cama com a minha senhora esposa. Isso faz bem, hein? Isso faz bem. E vimos 5 filmes. Um deles foi
nos seus passos, o que faria Jesus Cristo? O que Jesus faria nos dias de hoje? Vamos pensar aqui, se hoje ele estivesse aqui, ele recuaria, voltava para casa e falava, vamos esperar a quarentena passar para depois eu ir? Imagina quando trouxeram uma mulher com fluxo de sangue e tocou na veste dele. Imagina o leproso. Ele ficou com medo? E tem uma palavra que se encaixa bem nesse pensamento, pastor, que é aquela palavra do próprio Lucas, no capítulo 13, no versículo de número 33, é uma palavra que eu gosto muito, né? Ela, na verdade, começa no versículo de número 31, que é uma mensagem que Jesus vai dar para Herodes. É nesse. Aí ele diz assim, naquela mesma hora, alguns fariseus vieram para dizer-lhe, retira-te, vai-te daqui, porque Herodes quer matar-te. Então foram o que tentaram fazer com o Senhor. Botar medo, né? Gerar um medo em Jesus para que Jesus pudesse ir embora e não cumprir o seu propósito. Aí Jesus vai responder. Ele, porém, lhes respondeu, ide dizer a essa raposa, ou seja, ele identificou que por trás daquela fala ali, por trás daquele recado, tinha uma raposa, né? A raposa é um bicho, vamos dizer assim, sorrateiro, né? Ela vem de surpresa, se você esperar, quando for ver, já está tudo introduzido dentro da tua casa. Então ele já identificou quem estava por trás daquilo ali, era o próprio diabo, né? Querendo gerar um medo para que ele não cumprisse o propósito de Deus aqui nessa terra. Hoje e amanhã expulso demônios, já jogou a raposa por terra, e curo enfermos, e no terceiro dia terminarei. Aí ele já está falando de ressurreição. Isso aí. Né? Por quê? São 3 dias, sexta-feira santa, sábado de aleluia, e domingo de Páscoa, domingo da ressurreição. Importa, contudo, caminhar hoje, amanhã e depois, porque não se espera que um profeta morra fora de Jerusalém. Ou seja, nós estamos aqui cumprindo um propósito de Deus. Já pensou se eu, pastor André, os irmãos que estão aqui, né, o presbítero Fabiano, deixássemos de cumprir a nossa missão aqui na terra? Eu falei para o senhor ontem... De estar falando de Jesus aqui, a gente ia complicar mais ainda a vida das pessoas, né? Porque as pessoas esperam de nós, profetas, o quê? Um posicionamento. E a gente vai se posicionar igual Mariquinha, que não honra as calças? Pelo amor de Deus, né? Seja homem, seja homem. Uma coisa que ontem eu e o pastor Alan estávamos conversando no telefone, presbítero Fabiano. Segundo um amigo meu, que me convidou agora até para esses dias estar subindo para orar a Deus, ele falou, André, eu não sou porco e nem peru para morrer de véspera. Eu só morro no dia do Senhor que o Senhor quiser. Então, verdade. Enquanto ele, eu não morro de véspera. E aquilo ficou guardado. Que Deus abençoe Lúcio. Que Deus te abençoe muito, diácono Lúcio. Mas o crente ele fica preocupado. A Bíblia diz que nenhuma folha cai da árvore sem a permissão de Deus. Tudo que acontece na minha, na sua, na nossa vida, vai acontecer porque Deus está permitindo. Isso aí. É a vontade permissiva do Pai. Permissiva. Se isso está acontecendo no Brasil, é porque Deus está permitindo. No dia que Ele não quiser que não aconteça mais, não vai acontecer. Quer ver uma coisa, pastor? Eu vou falar um negócio aqui, até pessoal meu. Por exemplo, principalmente o Rio de Janeiro, né? O Brasil, mas o Rio de Janeiro já teve muito problema com o mosquito da dengue. Primeiro foi a dengue, depois foi a chikungunya, depois foi a zika. H1N1. Enfim. Eu vou te falar, lá em casa, nós não tivemos isso. Eu não quero dizer que eu sou melhor do que ninguém, não. Não é isso, longe de mim, eu conheço as escrituras. Eu estou falando que lá em casa ninguém pegou zika, ninguém pegou dengue, ninguém pegou chikungunya. Outros crentes pregaram, porque é uma doença, pode pegar em qualquer um, não vai pegar em poste. Eu entendo isso. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, se Deus falou que praga alguma vai chegar à minha tenda, aí entra dentro dessa questão aqui, só vai pegar se Deus permitir que pegue. Se Deus não permitir que não pegue, não vai pegar, irmão. Eu posso pegar o corona? Posso pegar. Mas o senhor pastor está protegido. Não, eu vivo nesse mundo, meu Deus. E Deus sempre tem um propósito. É isso que a gente isso aí. Quando a gente fala de permissão... Como eu também não posso pegar. É que ele tem um propósito nisso. Isso. Ele tem um propósito. De fazer a gente entender alguma coisa, de nos ensinar. Porque até eu e o pastor Alan comentamos, querido, eu quero dizer isso aí para você.
a morte é somente uma desculpa para tu ir com o eterno. É só uma desculpa. É só uma desculpa. Tem gente que vai morrer de tiro, outro de acidente, outro vai ter um infarto, outro vai ter uma doença, mas é só uma desculpa. Eu me lembro que eu estava indo para o monte, isso já há uns 20 anos atrás. Saímos 5 horas da tarde, 6 horas da manhã indo. E passamos com carro. Nisso vem uma Kombi branca atravessando a linha, não vou citar o lugar. Quando a gente chegamos mais lá na frente, passamos pela linha e vimos aquele senhor andando com a Bíblia debaixo do braço. Passamos por ele, a Kombi veio, quando a Kombi veio, abriu as 2 portas e furou o cara de cima e embaixo. O cara que está com a Bíblia? O cara era um evangelista. Só que o cara era policial militar. E ele estava vindo do monte? Estava indo para a igreja, a gente estava indo para o monte. Deus não podia ter dado livramento a ele? Mas qual é o jeito que o cara vai para o céu, pastor? Eu acho que todo crente, eu acho que o sonho do crente é morrer, sabe, em Não, aí casa, sabe o que a turma vai falar? Tomando suco de laranja, lendo Salmo 90. Não, mas aí a turma vai falar assim, não, esse cara aí tinha alguma coisa, estava devendo, estava em pecado. É só uma desculpa, irmão. É só uma desculpa. A gente está diante de uma escola bíblica dominical, amém? A gente está aqui para ensinar, para ajudar os irmãos a compreender as Escrituras. E a grande verdade, e eu quero que você não me compreenda mal, você que está nos ouvindo, é que essa geração atual, ela não está preparada para esses momentos difíceis. Essa geração atual é uma geração sem profundidade com Deus. Uma geração, desculpa, irmão, fraca, que ela não se preparou para esses momentos. E esses momentos o crente tem que estar preparado, porque lutas maiores virão, guerras maiores virão, e todas as lutas que nós vivemos como cristãos são lutas para preparar a gente para uma outra batalha que virá maior. Ou seja, aqui Deus só vai te dar refrigério, descanso você só vai ter no céu. De repente Davi pensou o seguinte: vou vencer o gigante, e a luta acabou. Ela aumentou, ela se intensificou. Entenda bem, se você for ler as Escrituras, você vai ver que Davi recebeu 3 unções. E a gente costuma dizer que a primeira unção de Davi foi a unção para derrubar o gigante. A segunda unção de Davi foi a unção para suportar as perseguições de Saul. E a terceira unção de Davi, aí sim foi a unção para ele se tornar rei de todo o Israel. E Davi, a cada passo que ele dava na presença de Deus, lutas maiores o perseguiam, o alcançavam, ao ponto de Davi chegar e falar: Senhor, basta, eu não aguento mais. Davi chegou ao ponto de dizer que iria se aliançar com o inimigo, pastor. Deus até permitiu que ele se aliançasse com esse inimigo, mas Deus criou estratégia para que ele se afastasse desse inimigo e se voltasse para Deus. E há momentos de que pessoas, elas procuram, quando não aguentam a luta, se aliançar ao inimigo. Quando eu faço uma aliança com o inimigo, eu digo para Deus: não confio no Senhor e não acredito nos planos, nos projetos e nos propósitos que o Senhor tem para a minha vida. E é o que a gente está vivenciando hoje. Quando o Manuel diz aqui que a gente não vê mais isso, é porque o povo se distanciou de Deus, se afastou de Deus, a incredulidade tomou conta do seu coração. E hoje a gente não vê mais milagres como a gente via antigamente, pastor. No tempo do Senhor, no tempo do pastor André, nós não vemos mais os milagres de antigamente. Fabiano, o senhor vai ver aí agora, vai ver aí no versículo por causa dessa geração. O senhor vai ver aí no versículo 40. Olha sim, a gente vai ler aqui esse texto, só para mim, só para a gente não fugir dentro do raciocínio que eu criei aqui, para que as pessoas entendam o período que a gente está vivendo. E a gente precisa entender o seguinte: a Bíblia diz que o amor de muitos iria o quê? Se esfriar. A Bíblia diz que iria haver muito escândalo. Aonde que tem escândalo? Se o mundo já tem escândalo, ele está falando da onde do escândalo? Dentro da igreja. É o que mais a gente está vivenciando hoje. E veja,
olha só que coisa interessante, que ele está falando aqui, que as pessoas pediram para Jesus fazer o milagre na casa de Pedro. Se elas pediram, logo elas estavam o quê? Acreditando que o milagre iria acontecer. Então havia fé no coração de quem? Daquelas pessoas, para que Jesus pudesse fazer esse milagre. De repente a própria sogra não podia fazer nada por conta da febre alta. Sim. Né? Ou seja, vamos dizer assim, ela estava fora do estado normal dela. Então alguém teve que interceder. Exatamente. Como Abraão, que intercedeu por Ló na destruição de Sodoma e Gomorra. Né? Sim. Se tiver um justo lá, o Senhor vai dar livramento àquela cidade. Exatamente. Enfim, ele foi para uma vigília de intercessão, ficou lá intercedendo pela vida do sobrinho, para que o sobrinho não morresse ali no juízo de Deus que viria sobre Sodoma e Gomorra. Então hoje, a igreja precisa viver isso, a igreja precisa ser uma igreja intercessora. Você vê que o próprio Pedro passou por isso, lá em Atos capítulo 12, quando a igreja se reuniu para interceder por ele, que ele estava preso e no outro dia ia morrer. Sim. Né? Como mataram o Tiago lá, o Herodes, e deixaram Pedro para morrer no outro dia, mas a igreja fez o quê? Se reuniu numa vigília de intercessão, e aconteceu o milagre, porque o anjo do Senhor foi lá e libertou Pedro de uma forma extraordinária, uma forma miraculosa. Sim. Né? Mas enfim, a igreja hoje precisa ser uma igreja que intercede, precisa ser uma igreja que conduz o doente, né? Porque o próprio Jesus falou, eu não vim para os que estão sãos, eu vim para os que estão doentes. Então a igreja precisa conduzir esses doentes, né? E não digo só doentes emocionalmente, doentes de alma, doentes no corpo físico, mas doentes espirituais, principalmente os doentes espirituais. Exatamente. O pastor André, ele vai finalizar ali. Olha só que coisa interessante. A Bíblia diz que Jesus, ele repreende a febre. Os outros evangelistas dizem que Jesus botou a mão. Isso não tem não tem muita relevância. Ou Jesus botando a mão, ou Jesus de longe falando, eu estou dando glória e aleluia. O fato é que depois que o milagre acontece, a atitude dessa mulher, ela me surpreende. Por quê? Porque a Bíblia diz que ela passou a servi-lo. Posso afirmar e interpretar aqui que ela passou a servir dentro dos afazeres que tinha dentro de casa. Jesus sentou lá, agora está mais relaxado e começa a servir um pão, um café para Jesus. Legal, pô, show de bola. Mas eu posso fazer uma aplicação desse texto aqui em servir a Jesus. É interessante, irmão, que a palavra servo no grego quer dizer doulos, tá? Que a interpretação desse doulos no grego quer dizer escravo. Ou seja, quando eu aceito Cristo Jesus, eu passo a ser servo de Jesus, escravo de Jesus. Mas o escravo de Jesus, o tratamento é totalmente diferente, que é um tratamento de príncipe, de rei, de sacerdote, de coroa, sabe? De uma pessoa que é muito bem tratada por Jesus. Quando ela passa a servir Jesus, eu entendo que ela entregou totalmente a sua vida a Jesus e falou, agora eu vivo nessa terra para te servir. E logo lembro de Paulo. Paulo diz o quê? Em Filipenses 1:21, viver para mim nessa terra é Cristo, morrer para mim é lucro. Então o tempo que eu vivo nessa terra, eu vou viver para Cristo. E o grande problema, pastor Alain, o grande dilema, é que as pessoas ainda não entenderam que aceitam Jesus, é que elas têm que viver literalmente para Cristo, e tudo que ela faz, Paulo diz que tem que ser glorificado o nome de Jesus. Tudo, sem exceção, tudo que ela faz, o nome de Jesus tem que ser glorificado. Mas o problema é que hoje a gente vive num mundo consumista, em que as pessoas estão sempre procurando os prazeres dessa terra do que a pessoa de Jesus, que é a coisa mais prazerosa que existe para alimentar a nossa alma. Isso aqui, pastor Alain, ele diz, aqui entrando aqui, porque nos falta pouco tempo. Sim. Então, versículo 40. Versículo 40. O contexto. Mas pegando aqui lá no início, quando Jesus Cristo repreende o endemoniado, cura ele, sai, vai para a casinha de Pedro, chega lá de Simão. E ele aqui ainda está na casa de Pedro. Então. Só que as pessoas começaram a levar várias pessoas
E ela está servindo essas pessoas junto com Jesus agora. O que me chama a atenção é o que o texto está dizendo. Eu quero que você entenda isso. É que a Bíblia diz que enquanto o sol estava se pondo, enquanto a luz ainda tem tempo. Tá certo? Vai escurecer, não há mais tempo de trabalhar. Ao pôr do sol. Tá? Ainda está claro, ainda dá para a gente carregar a gente para lá. Quando aqueles viram que a sogra de Pedro estava curada, eles não perderam tempo. Saíram para buscar pessoas que estavam doentes de tudo que é tipo de enfermidade. E o texto diz... servindo. E o texto diz que o povo... O povo trouxe. Olha só... Trouxeram a ele. Sabe o que isso me faz ver? Eu acho que eu já falei isso aqui na escola dominical. Às vezes a gente queremos ver milagre na igreja, mas numa igreja que só tem crente, não vai haver milagre. Só se eu tiver errado, né? Mas só se tiver crente doente. Mas eu acredito o seguinte: o que ele está querendo dizer aqui? Deixa eu corrigir as minhas falas. Que se eu quero ver milagre acontecendo, eu tenho que trazer enfermo. Tem que testemunhar, né? Eu tenho que trazer os enfermos para isso acontecer. Onde que eu vou exercitar minha fé? Na guitarra? O pastor Alan falou já isso aqui, pô. No jardim de álcool? Eu vim para os doentes, pô. Eu não vim para os sãs. Então, eles aqui trouxeram. Trouxeram para ele. E a palavra rogar quer dizer que a gente precisa rogar pelos outros. Isso. E é rogar trazendo aqueles que precisam da manifestação do poder de Deus. A ideia disso aqui que eu estou querendo pegar é que enquanto tinha sol, eles não perderam o tempo. Ou o que seja, querido. Enquanto não chegar ao fim, é tempo da igreja trabalhar. Isso aí. Não é tempo da igreja ficar dentro de casa, é tempo da igreja trabalhar, é tempo da igreja pregar o evangelho. Então, e a questão do servir aqui é justamente dentro desse contexto, que ela não levanta para servir um pão, para servir um café, mas ela levanta para auxiliar Jesus nessa multidão que está entrando na casa do genro, né? Exatamente. Das pessoas que estão vindo para... Porque não é só enfermidade não, ó. Tinham enfermos de diferentes moléstias. Isso aí. Lhes traziam e eles os curavam, impondo as mãos sobre ele, cada um. Também de muitos saíam demônios. Tinha endemoniado também. Ou seja, você já participou de um culto de libertação? De libertação. Sabe como é que é, né? Correto. Né? Aqueles demônios, a pessoa endemoniada ali fazendo aquela... Enfim, é cansativo. E ela está ali naquele contexto, servindo. Demônios gritando. Olha aí, ó. Ou seja, imagine dentro da casa de Pedro, a sogra de Pedro está ali, recebe a cura e fala: agora eu vou trabalhar para Jesus. Mas é isso daí. Sou obreira agora eu sou obreira. Vambora, para aí. Vamos organizar aqui. Organiza a fila aí para expulsar o demônio. Já foi, tá liberto. Opa, vou servir também. Já foi, tá liberto. Vou servir também. E os enfermos? Tá curado também. Quero servir Jesus também. Então todo mundo começou a servir Jesus. Dizer para ele aqui assim: será que ele vai me curar? Ele falou: ela deveria falar que assim. Ela acabou de me curar, eu estava queimando, parecia uma tocha. Caraca. Ele curou todos. Não saiu um sem cura. Todos foram curados e os demônios que entravam na igreja eram expulsos. Ou que seja, na presença de Jesus Cristo sempre haverá. Agora... E a igreja iria... E a igreja aqui estava sendo. O que eu quero aqui aproveitar o momento... Olha só, querido, eu até entendo que você está resguardado, você está cumprindo a sua quarentena. Isso é importante, isso né? é importantíssimo, todos os cuidados. Mas eu espero que quando isso passar, a igreja saia, sabe? E vá para as praças, vá pregar o evangelho, porque vai trazer enfermos para dentro do templo, porque assim a gente vamos ver o poder de Deus acontecer, sabe? E isso que me chama a atenção aqui, ó, que eles foram buscar. A igreja era atuante, presbítero Fabiano, era uma igreja viva, era uma igreja que fazia as coisas acontecer. Agora, eu vou falar uma coisa aqui. Tem um ditado que diz o seguinte, Fabiano, que uma andorinha só, ela não faz verão. Por mais que Jesus Cristo quisesse operar milagres, se não trouxesse, colocasse na frente dele, não tinha. Imagina, como é que ele vai declarar aqui pro vento? Fica curado. Sai, sem ter ninguém.
Ou que seja, se não trouxer, ele não pode exercer a sua fé. Sim. É como se fosse o seguinte: se você quer receber, você quer ver um milagre, você tem que trazer as pessoas. E aqui você vai ajudar esse homem de Deus, aquele homem de Deus, tá? Todos que estão aqui no púlpito, que fazem parte do ministério, que tem um compromisso com a palavra, que foi chamado, foi separado, se consagrar mais ainda, porque eles sabem que haverá desafio e a demanda é grande, eles vão ter que exercitar a fé. Sim. Agora, se não tem ninguém, o que o Jack faz? Fica tudo assim, ó. Para que eu vou jejuar? Para que eu vou me consagrar? Não vem ninguém. Agora, a coisa interessante é que eu preciso falar isso aqui. O Espírito de Deus me move a abordar esse assunto aqui. Isso muito me entristece. Por isso que eu abordei esse assunto. Que geração fraca, que geração sem profundidade com Deus. A Bíblia diz em Salmo de número 1. O salmista já inicia dizendo: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta na roda, dos escarnecedores, nem se detém no caminho, dos pecadores. Antes o seu prazer é na lei do Senhor, e medita nela noite e dia. E ele será comparado a uma árvore plantada junto de ribeiros de águas, e no tempo certo dará o seu fruto. E ele, dando continuidade, ele diz assim, ó: mas não é assim os ímpios. É diferente, nós somos diferentes. Aí, Romanos 10:17 diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra. Aí eu estou vendo uma porção de geração de gente que diz que é crente, postando lá nos seus status, Marília Mendonça, esses artistas do mundo, e diz para mim que traz edificação para ele e alimenta a alma deles, quando a Bíblia diz que o que alimenta a minha alma é a palavra. Que geração de crente é essa? E isso entristece a minha alma, porque quando eu aceitei Jesus, eu tive que renunciar, porque a Bíblia diz em 2 Coríntios 5,17 que todo aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Quando eu aceitei Jesus, a Bíblia diz em Lucas 14:25 que Jesus olha para a multidão que está seguindo ele e diz assim, ó: aquele que ama pai, mãe, filho ou filha mais do que a mim, não é digno de ser chamado meu discípulo. Aquele que não toma a tua cruz e vem após mim, quando a Bíblia diz tomar a cruz, fala: aquele que não morre para o mundo e vem após mim, não é digno de ser chamado meu discípulo. Aquele que não abandona tudo, não larga tudo e vem após mim, não é digno de ser chamado meu discípulo. Aí eu vejo uma geração que se envolve com as coisas do mundo, para depois, quando a chapa esquenta, como a gente falou, primeiro lugar que vem é para cá. E a gente não está aqui dizendo para você que a gente não está disposto a ajudar, não. A gente quer ajudar, mas a pessoa que está sarada, que está curada, ela procura servir o mestre. Mas aquela pessoa que não está curada, ela vai continuar dando problema na igreja. Mas quem está curado, o que ele vai fazer? Agora eu estou apto para servir, e eu vou passar a servir na igreja. E por que muitas pessoas não estão curadas? Porque ainda não largaram as coisas do mundo. E Jesus e João, o apóstolo João falou: quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. E era mais fácil aquela mulher, vamos dizer assim, infectar ou passar o vírus ou a bactéria para outro e gerar febre em outro, do que ela receber a cura, né? E tem gente assim dentro da igreja que acaba contaminando. Isso aí. Pastor, o senhor só pode dar aquilo que o senhor tem. Justo. Se eu tenho a presença do Espírito Santo de Deus, eu vou gerar a presença do Espírito Santo de Deus na vida das pessoas, e as pessoas vão ser curadas e elas vão transmitir o Espírito Santo para outras pessoas. Mas se eu não tenho o Espírito Santo de Deus, eu vou gerar outros tipos de enfermidade e doença para outras pessoas. Aí tem uma pergunta aqui chegando, irmão. Pai do Senhor, pastor Alain, já que estamos vivendo o princípio das dores, muitos crentes estão esquecendo que Jesus avisou desses acontecimentos. Está lá em Mateus, né, a partir do capítulo 24. Né, Jesus vai dar um sermão sobre as últimas coisas. É necessário que aconteça. Muitos estão obedecendo a recomendação médica e não estão obedecendo a recomendação da Bíblia, que é ter fé. E Pedro falou: importa mais obedecer a Deus do que aos homens. Quando quebra princípios bíblicos, eu quero que os irmãos entendam muito bem isso. Nós estamos sujeitos aos governantes do nosso país. Amém, pastor? Sim, sim. A questão aqui é o seguinte, né? Por exemplo, você vai às ruas, você vê o pessoal nas praças jogando bola,
os idosos sentados nas praças jogando Fui no mercado, carteado. pastor, abarrotado. Você vai no mercado, tá Abarrotado. lotado o mercado. Você vai nos bancos, as filas estão Casa lotérica. enormes. Lotérica. Agora, para vir para a igreja não pode. Exatamente. Porque vai Eu pegar doença. posso até aqui dizer uma coisa. Eu acho que até você, se você não se sente bem estando aqui, não se sente seguro, porque vai estar num lugar, sabe, de aglomeração, onde não circula certa quantidade de vento. Enfim, eu até entendo. O que não dá para entender é você perder a tua fé. A tua fé que você, em casa esse tempo todo, eu vou te fazer uma pergunta. O problema não é só você não vir à igreja. É se você... O que você está fazendo? É o que Meu você está Deus. fazendo em casa. É se você está orando, se você está jejuando, se você está lendo Bíblia, se você está consagrando, se você está orando pelos enfermos, está intercedendo pelo teu país. Eu quero saber disso. Aqui dentro é fácil ser crente. Do Isso lado aí. de fora que é o grande... Esse é o problema. É o mistério da coisa toda. Parece que Deus sabe? nos desafiou para isso, né? É esse Nos que tirou de dentro da igreja. para ver qual é a reação que a gente tem. Isso. Vamos ver se aí. vocês são crente mesmo. Eu costumo sempre dizer, eu falei isso para o pastor Alain logo no início disso tudo, porque eu uso ele como referencial das minhas palavras. Falei, pastor Alain, esse tempo é um tempo oportuno para ver quem é crente, porque tem crente que a roupa vem sozinho para a igreja. Ele mesmo não vem. O sapato sabe o caminho, mas porque se deixar ele não vai. Outros só vêm para a igreja porque ele não foi acostumado a ir para o shopping e também não tem grana para ir. Mas que se tivesse condições, ele estaria sempre lá. Aqui ficaria já em segundo plano. Então, igreja, para muitos, é um lugar legal, porque aqui você conhece pessoas, você tem uma vida social, todo mundo, né, conversa. Mas aqui não é lugar disso, não. Aqui é lugar de adorar a Deus. Isso aí. É essa que é a grande diferença. E será que Deus não está usando esse tempo para distinguir quem é joio e quem é trigo? Puxa, agora o senhor pegou firme. Peneira. Tá passando a peneira. Agora o senhor pegou Tá passando a peneira. Deus tá... Eu nunca, pastor André, o pastor André e pastor Alain, nunca vou aceitar isso na minha vida. Um crente 24 horas vendo Big Brother? Pastor, eu nunca vou aceitar isso na minha vida. Eu só estou lançando lixo dentro da minha casa e na minha mente, na minha casa e na minha mente, porque ali tem todo tipo de promiscuidade, palavrão, traição. É verdade. Todo tipo de coisa ruim tem. E eu estou alimentando a minha alma com aquilo e vou aceitar isso como servo de Deus. Big Brother na minha vida, na minha casa. Eu nunca vou aceitar isso, pastor. Nunca vou aceitar um crente tendo esse tipo de comportamento, esse tipo de posicionamento. Não vou aceitar de maneira nenhuma. Infelizmente, irmãos, tem gente que está com comichão no ouvido. Tem gente que vai ouvir essa palavra aqui, vai até desligar, vai até sair da live. Mas a gente não está se importando com isso. Nós somos profetas. Nós precisamos pregar a verdade, falar a verdade. Porque Jesus falou em João 8, 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos é que libertará. liberta. A verdade é Jesus Cristo. E se a gente ficar aqui só querendo alimentar o teu ego, alimentar tuas mentiras, alimentar os teus pecados, tu vai para o inferno. E eu não quero que ninguém vá para o inferno, porque eu não estou aqui para pregar para o inferno. Eu estou aqui para pregar que existe um céu. Só que para entrar nesse céu, a gente tem que ser liberto. A gente tem que se libertar dessas coisas. A gente tem que deixar o mundo. Só que tem gente que está amando mais o mundo do que a Deus, né? E João falou isso nas suas cartas, lá em 1 João, 2 João, 3 João. Ele falou desse amor pelo mundo. Então, nesse momento, você precisa ouvir isso. É essa a palavra de Deus para o teu coração. Você precisa servir a noiva. Você é a igreja, irmão. Independente de você estar aqui dentro desse templo, onde nós estamos aqui de 4 paredes, mas você é a igreja do Senhor. Aonde você estiver, você é a igreja. O problema é o seguinte: será que as coisas que eu estou vendo, Jesus viria? Será que as coisas que eu estou lendo, Jesus iria ler? Será que as coisas que eu estou convivendo, Jesus iria conviver? Será que os lugares que eu estou indo, Jesus iria? É esse tipo de avaliação que você tem que fazer nesse momento. Nos meus passos, o que faria Jesus Cristo? O que Paulo falou lá quando ele vai dissertar sobre a questão da Santa Ceia do Senhor, lá em 1 Coríntios 11. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Não sou eu que tenho que te examinar, não. Eu tenho que examinar é a mim.
Eu tenho que olhar para mim, mas eu estou aqui na qualidade de profeta, de sacerdote. E aqui nós precisamos pregar a verdade. E essa é a verdade. Isso aí é só lixo. Isso aí não vai alimentar você em nada. Isso aí vai se tornar você um crente tóxico. Um crente, sabe? Um crente que não tem coisas boas para passar para as pessoas. Um crente doente. Então você precisa se libertar disso, ainda há tempo. E se Jesus está nos usando nessa manhã, é porque ainda há tempo para você se libertar disso. Você procurar Jesus, você procurar estar na presença do Senhor, né? Como diz Osés lá no Antigo Testamento, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. E que conhecimento você está tendo de Deus, se você só está se inclinando para as coisas da carne, e se esqueceu de se inclinar para as coisas do Espírito? A gente vai ver um montão de gente, quando passar isso tudo aí, de gente doente, de gente que não vai querer vir mais para a igreja, de gente que vai ficar aí, ó, desviada da presença do Senhor. Sabe por quê? Porque nesse tempo não procurou se alimentar das coisas boas, das coisas dos céus, trazer à memória aquilo que vai te trazer esperança. Não só está trazendo à memória aquilo que vai te levar para o inferno. Então vamos pensar. A mulher, depois que teve um encontro com Jesus, ela se levantou para servir, ela se levantou para fazer a diferença, ela se levantou para fazer a obra do Senhor. E o que você tem feito? É a pergunta que vai ficar no ar hoje. O que você tem feito com a tua salvação? Com o que Cristo fez por você, né? Hoje nós estamos no domingo de Páscoa. Sabe o que representa isso? Ressurreição. Sabe o que representa isso? Que nós morremos para esse mundo. Mas quando Cristo ressuscitou, a Bíblia diz que nós ressuscitamos junto com Ele. Aleluia. Ele nos tirou do império das trevas e nos levou para o reino da maravilhosa luz, que é Cristo Jesus. Glórias a Jesus. E o que você tem feito com a tua salvação? A mulher preferiu servir a Cristo. E você? Está servindo a quê? A Cristo ou a Belial? É o que fica aí para você pensar. Tá bom? Em nome de Jesus. Vamos terminar? Falta 2 minutos, só vou ler aqui. 42 diz assim, ó: ao romper do dia, Jesus foi para um lugar solitário. As multidões o procuravam. Olha aí, pastor André. As multidões o procuravam, e quando chegaram até onde eles estavam, insistiam que não as deixasse. Quero estar do teu lado, Jesus. Quero ir aonde o Senhor vai. Quero ficar contigo. Mas ele disse: é necessário que eu pregue as boas novas do reino de Deus noutras cidades também, porque para isso fui enviado. E continuava pregando nas sinagogas da Judéia. Ou seja, a missão de Jesus nunca parou. Ele falou: não é enfermidade, não é perseguição, não é a luta que vai me parar. Eu tenho uma missão nessa terra e vou cumprir. Você tem uma missão nessa terra, e você tem que cumprir a missão que foi dada por Deus nessa terra para você. O céu nos espera, e nós temos que ir até o fim. Aquele que mete a mão no arado e olha para trás não é apto a entrar no reino dos céus. Não olhe para trás. Você meteu a mão uma vez no arado, e a tua missão tem que ser cumprida até o fim. Não é coronavírus, não é crise econômica que vai te parar. A terra está em crise, mas o céu não está em crise. E Deus controla tanto o céu quanto a terra. Ele é o Senhor da tua vida. Jesus te ama, e nós queremos que você se levante nessa manhã, se erga, assim como Jesus curou a sogra de Pedro. Ela se levantou e passou a servir Jesus. Então, meu irmão, se levante nessa manhã e passe a servir ao Senhor e Salvador Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus, amém. Nós estamos finalizando aqui nesta manhã mais um estudo bíblico diretamente aqui do templo da Assembleia de Deus, Ministério Adorar, Adorando em Família. E eu quero te fazer um convite especial para que você compartilhe esse estudo com outras pessoas. Você pode marcar alguém que você queira abençoar, para que essa pessoa também possa estar ouvindo essa palavra, recebendo de Deus nessa manhã. E lembrar os irmãos que logo mais à noite, às 18h30, nós teremos o nosso grande culto de louvor, de adoração. E hoje nós vamos estar falando sobre a Páscoa, não é isso, pastor André? Vamos estar falando um pouco sobre a Páscoa,
trazendo esse contexto aí, logo que hoje é o domingo de Páscoa, a gente vai estar falando sobre esse contexto da Páscoa. Então espero você logo mais à noite, às 18h30. Se você quiser vir à igreja, nós estaremos aqui, tá bom? Se quiser vir adorar a Deus conosco, orar conosco, receber de Deus conosco, será um prazer enorme para a glória de Deus. Vamos agradecer o Senhor? Eu quero louvar a Deus pela vida da nossa irmã Andréia, que está aqui, a Valesca, o Maurício, Franklin, que está ali atrás escondido, amém? Por que tu não veio para cá, rapaz? Observando, tá bom, Deus te abençoe, Franklin, né? Nossa irmã Maria de Fátima também, que esteve aqui, que fez um café gostoso para nós, né? A Vânia, Deus abençoe, amém? Abençoe a vida do pastor André, do presbítero Fabiano, que com maestria tem nos conduzido aqui debaixo desse estudo. Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Pai bendito e eterno, nós queremos no nome de Jesus te louvar, te agradecer, te glorificar por mais uma manhã de domingo que estamos diante da tua presença. Que bom poder ser canal de bênção na vida das pessoas. Que essa palavra possa trazer esclarecimento espiritual, possa trazer libertação, cura, que essa manhã possa ser uma manhã de milagre na vida do teu povo, que todos aqueles que se encontram enfermos, possam receber o toque das tuas mãos, que curam, que libertam, que salvam, que transformam a vida do ser humano. Nós entregamos, ó Pai, as nossas vidas, a vida dos teus filhos que aqui estão comigo, que o Senhor possa estar abençoando a vida de todos que nos ouviram, que interagiram conosco através dos comentários. Nós abençoamos a tua igreja, o teu povo, e oramos no nome bendito e poderoso do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Glórias a Deus. Amém. Antes do pastor André dar a bênção apostólica aqui, deixa eu lembrar você, nós estamos na campanha, irmãos, do quilo, né? Das cestas básicas. Você que quiser trazer o teu alimento não perecível, que quiser ajudar uma família, que quiser ajudar os irmãos que estão passando por dificuldade nesse tempo, não só os irmãos da igreja, a gente tem pedido muito mais, porque graças a Deus, né, os irmãos aqui ainda estão bem, né, o Senhor tem provido, tem trago o cuidado dele sobre a vida dos irmãos, e não tem irmãos passando dificuldades aqui na igreja, mas tem famílias, pessoas amigas, pessoas que a gente conhece, que a gente precisa estender a mão nesse tempo, e eu estou contando com você. Se você quiser trazer a sua doação aqui na igreja, todos os domingos pela manhã e à noite nós estamos aqui, e às terças e quintas também estamos aqui na parte da noite, tá bom? Então você pode trazer aqui na igreja a sua doação. Eu quero louvar a Deus porque os irmãos têm entendido esse tempo. Nós recebemos uma doação de 4 cestas básicas, né? Um filho de uma irmã aqui da igreja abençoou, e eu quero agradecer a Deus, eu quero louvar a Deus pela vida desse irmão, que Deus possa abençoar, suprir, né? Não deixar faltar o pão de cada dia na sua mesa, em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe também a vida dos dizimistas, daqueles que ofertam, daqueles que ajudam com a sua semente essa obra. Deus abençoe a sua vida, amém? Em nome de Jesus. Pastor André, nos dá a bênção apostólica nessa manhã. Queridão, amado querido, estenda as tuas mãos em forma de uma concha e receba a bênção de Deus nosso Pai. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo de Deus seja com todo o povo espalhado na face da terra, com todos esses que nos vê pela live e com todos aqui presentes, toda a casa de Deus reinando na face da terra, e todos digam amém. Que Deus os abençoe, querido.